No Rio de Janeiro, a poucos metros da residência oficial do comandante da Polícia Militar, os justiceiros. Pessoas que acreditam ter a tarefa de punir infratores, prenderam um jovem de 15 anos, nu, pelo pescoço com uma trava de bicicleta em um poste. Na semana anterior, assistimos à execução de um suspeito de praticar assaltos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Esses dois episódios mostram uma situação preocupante. Até que ponto as pessoas podem fazer justiça com as próprias mãos? A vida em sociedade requer o exercício da tolerância. Então, será que o brasileiro está perdendo a paciência? Participe conosco. Para enviar aí as suas perguntas, os seus comentários, é só ligar agora, 3209-3301, ou mandar o seu e-mail pelo alertageral@redesuper.com.br. Temos aí também o nosso Twitter, anote, por favor, @alertageraltv. Quero mais uma vez agradecer aqui a participação dos nossos convidados, a presença de cada um. Rudá, nós estamos aqui até empolgados com os assuntos, já surgiram tantos de perguntas. Como é que anda surgindo aí a ação desses justiceiros, Rudá? Bom, são assim, uma conjunção de fatores, uma convergência. Eu vou destacar dois, dentre vários, mas eu acho que o primeiro é um sentimento de ausência do Estado. Ou seja, o Estado como uma autoridade e com uma presença, vamos dizer assim, maior da sociedade, né, que nos une, que de uma certa maneira cria uma compreensão única sobre a vida, né? Ele, de uma certa maneira, é uma espécie de espelho dos nossos valores, né? Esse Estado no Brasil sempre ele foi meio capenga, né? Eu vou só lembrar que nós tivemos já situações de linchamento, já epidêmicas até, por exemplo, na Bahia, alguns anos atrás. Nós temos algumas regiões que, felizmente, agora estamos superando, como a região de Governador Valadares, que é uma região muito violenta, em função de, historicamente, não ter tido um Estado lá presente. Mas isso aí normalmente acontecia muito por causa de abuso infantil, alguma coisa sexual e alguma morte, não? Agora a coisa... Pois é, mas a gente tem, no caso da Bahia, não foi. Foi exatamente o que está ocorrendo agora. Mas eu acho que assim, eu colocaria essa situação da ausência do Estado como uma identidade da sociedade em relação a ele. Mesmo que ele esteja presente, a sensação que ele não está ali e não está como alguém de nós, né? Com uma estrutura que nos representa. E eu acho que tem uma segunda questão que eu quero destacar, tem várias, mas vou destacar essa segunda em função até dos rolezinhos, da reação aos rolezinhos. É uma provocação pessoal minha aqui, que é uma cultura estamental que ainda está arraigada na nossa alma brasileira. Ou seja, o que é essa cultura estamental? Nós não vivemos um estamento, né? Uma estrutura de sociedade que a gente é dividido em segmentos, como em várias novelas que já assistiram por aí, em que as pessoas da mesma casta se vestem com cores, com a mesma roupa, casam entre si e não se misturam com as de outra casta. Isso aí ficou um pouco na alma brasileira, de tal maneira que é o seguinte: o que é a tolerância brasileira? Eu resumiria assim: você pode existir desde que você fique no teu lugar, a hora que você entra no meu. Você me incomoda. Então, se eu coloco a ausência do Estado com essa cultura, eu tenho sempre uma tensão em que em qualquer momento eu faço justiça com as minhas mãos. O Brasil parece que é miscigenado, mas não é tão assim. É cada um no seu canto. Agora, só para deixar as pessoas aqui que estão nos assistindo compreenderem melhor, explica um pouco como é que é o processo do rolezinho. Porque muita gente talvez ainda, o que é rolezinho? O rolezinho já é uma gíria usada na periferia de São Paulo, principalmente entre os meus amigos manos, eu sou corintiano, da Zona Leste. Já se fala isso há muito tempo. Só para lembrar, tem uma música, já se falou sobre isso, uma música dos Mamonas Assassinos, de 1995, que se chama Shop Sentes, né? Quem não conhece pode acessar na internet e colocar Shops Sentes, como eu falei agora. E em determinado momento da música ele fala que quer ir no shopping, namorar uma menina e dar um rolezinho. Então a palavra rolezinho já vem há algum tempo. O que é rolezinho? São garotos muito populares que criaram uma fanpage na internet, no Facebook, e que tinham seguidores. Mais ou menos 500 seguidores e tal. Como é que eles têm tantos seguidores até então? Porque eles postavam fotos dos seus seguidores, que são chamados fãs. Aliás, é uma coisa muito machista, porque não existe uma fanpage desse tipo que seja liderada por uma menina.
É sempre um homem, seu harém. E ele postava fotos, vídeos... Era os Justin Bieber. Exato, é mesmo isso. Só que eles querem ser MCs. Eles falam, o futuro deles é ser MC. Aí o que aconteceu nos últimos... com acesso à internet através do smartphone, que é o acesso hoje das classes menos... Então aí você explode o contato com eles e começa uma competição entre os ídolos. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a chamar encontros, que eles chamam de rolezinho, nos shoppings. Por que nos shoppings? Porque é onde eles sempre frequentaram. Nós estamos falando dos filhos daquela população que sempre fala, saiu da pobreza, os 40 milhões de brasileiros viraram classe C. Eu não vou entrar em discussão se é classe ou não, mas esse pessoal, eles são filhos deles. Ou seja, quando começou essa história de sair os 40 milhões da pobreza, eles tinham 1 a 7 anos. Hoje eles têm 11 a 17. Então, esse pessoal sempre viveu no consumo. Eles sempre foram para shoppings, só que shoppings de periferia. E aí, quando eles vão para os shoppings, há mais ou menos uns 3 anos atrás, as meninas começaram a dar presente para eles. Vai entender por quê. Mas começaram a dar camiseta, anéis, começaram a dar... Ou seja, dar presente. Mas os rolezinhos ficaram mais interessantes ainda. Exatamente, matou a charada. O menino volta para casa com as fotos que ele tirou das meninas presentes, posta na fanpage dele, e aí o vizinho dele fala assim, o quê? O Paulinho horroroso aquele jeito, com 300 meninas cheio de presente. Aí ele começa a criar também. E aí começam cada vez a seduzir mais os seus seguidores. Nós, em 3 anos, esses fanpages que tinha na periferia, principalmente de São Paulo, alguma coisa em Belo Horizonte, mas muito pouco, algo no Rio, mas iniciou como algo paulista mesmo, paulistano, inclusive, da capital, começou a pular de 500 para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, hoje tem gente de 60, 80, 100 mil seguidores. Então, veja só, quando eu convoco um rolezinho, um encontro pessoal com 500, tudo bem, aparecer 50. Quando eu convoco para 60 mil, aparece 5 mil. Coloca 5 mil jovens nessa faixa etária, juntos, sem professor, sem pai. Dá no que deu. Situação complicada. E ninguém está sabendo como lidar muito com isso. Isso para você que a gente já encontramos algumas vezes, você sempre dando aquela aula de mestre sobre violência, principalmente que é uma das pessoas que possui dados impressionantes. Ele sempre gostava de apresentar os dados. Nós tivemos, na verdade, uma aula agora do Rudá, belíssima aula do Rudá agora. Não vem não, Flávio, que na aula aqui é você. Mas é cada um numa matéria, isso que bacana. Olha, a gente vai vendo o seguinte, a gente vai lendo em algumas revistas o que anda acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, nessas circunstâncias hoje em dia, e o secretário de Segurança do Rio de Janeiro admitiu a perda do controle do Estado sobre regiões estratégicas, como a Rocinha e o Complexo do Alemão. Justamente as áreas que há poucos anos eram liberadas do jugo dos bandidos da guerra. E foi explorado à vontade pelo Brasil, o mundo todo viu, nosso Brasil está mudando. Segurança no Brasil agora é padrão FIFA. Vamos lá. Número 1 que eles falaram, a frustração com a derrota da política de ocupação pacífica dos morros, a escalada dos roubos da Zona Sul, onde aumentaram mais de 40% em 2013, as manifestações de junho, depois os black box, nós vamos entrar um capítulo especial dos black box hoje. E agora essas cenas de barbárie. A população perdeu a confiança nas autoridades, ficaram mais violentas. O que está acontecendo? Uma fragmentação desse tecido da sociedade? Olha, eu entendo que a situação não é apenas uma situação problemática no Rio de Janeiro. E até se a gente for comparar, a cidade do Rio de Janeiro hoje, ela é uma cidade que está enfrentando avanços na contenção da violência urbana maiores e melhores do que, inclusive, nós aqui em Belo Horizonte ou mesmo em outras capitais brasileiras. Porque, ao contrário de uma certa percepção, eu entendo que o Rio de Janeiro encontrou um caminho, que é a polícia pacificadora, as tais UPPs, que me parece um caminho bastante promissor, por uma realidade onde você tem territórios, bairros, comunidades, favelas, onde o tráfico de drogas, historicamente, se apropriou da ordem local. Nos termos que o Rudá chamou a atenção aqui, numa ausência de Estado, de poder público, o traficante se ocupou desse espaço. E ele era a lei e a segurança. Exatamente, não é só muitas vezes aquela ideia de higiene que o traficante era o que dava o remédio, a comida, não é isso, não. É o traficante ordem, lei, segurança, que pune, justiça. Esse romântico era 1 em 1 milhão. Ele existiu num certo momento, mas
Ele não define mais o que é o traficante hoje, ou o que foi em algum momento há 10, 15 anos atrás. É um provedor da ordem mesmo, né? Um poder paralelo. Não vamos chamar de Estado paralelo, porque é forte. Mas ele não paralelo. quer problema na região nele, porque senão a polícia Exatamente. vai baixar lá. Percebe? Ele põe a ordem. Exatamente. E isso acontece em outras cidades brasileiras. Você vai dizer que isso não existe em um certo nível em Belo Horizonte? Existe. Nós estamos vivendo o problema aqui da região da Serra, né? Da comunidade da Serra, já há algum tempo, onde você tem grupos de traficantes que estão se degladiando há muito tempo. Tutelam as moradores, que nem definem regras e horários, quem sobe, quem não vai, quem pode ir naquela rua, quem não pode ir naquele beco. Você vai dizer que então que em Belo Horizonte não existe um fenômeno similar ao do Rio de Janeiro? Existe. Em São Paulo, historicamente, aliás, em São Paulo a situação hoje é de domínio do PCC. De domínio completo. A situação, eu diria, de São Paulo hoje é mais grave do que você imagina. É de negociação com o PCC. Não é um domínio apenas das prisões, é o domínio do PCC nas favelas, periferia. É por isso que os homicídios de São Paulo caíram. No centro da cidade. Quando uma pessoa briga, um casal briga no centro e aparece a polícia, em poucos minutos, a hora que a polícia vai embora, o PCC vai na casa e dá uma surra no homem que bateu na mulher e fala, você não... Aqui não. Você não vai estragar o negócio. Rudá, olha que situação estamos chegando. Então, olha bem, quando você cita o exemplo dos justiceiros, da situação do Rio, eu diria que o problema, infelizmente, é um pouco mais grave. Ou seja, há vários sinais, vários sintomas na sociedade brasileira, no nosso cotidiano, que revelam uma disseminação do uso da violência nas relações cotidianas e na imposição da ordem, né? De alguma maneira, numa consecução de regras de convivência à parte do Estado. É como se o Estado, o aparato policial, judiciário, legal, prisional, já não tivesse mais a legitimidade, que sempre foi muito pequena, como bem disse o Rudá, mas o pouco de credibilidade que existia está se esvaindo, se perdendo. Então, não é só então o justiceiro. É o grupo criminoso que se impõe efetivamente na rua, no bairro, dentro da prisão, porque as prisões brasileiras hoje estão dominadas só pelos presos, em boa medida. São os protestos sociais com o uso indiscriminado, muitas vezes, da violência. Ou seja, a violência, o uso da força física, ela vai se naturalizando. Aí eu entendo que é um problema, meus amigos. Aí eu vejo, William, que é um sintoma de que algo não vai bem nesse tecido social brasileiro. É sinal de esgarçamento, sim, de relações. Porque se a violência física, das suas diversas manifestações, ela vai tomando conta do cotidiano, no crime, nas manifestações públicas, nos protestos sociais, na ação da polícia, no domínio do tráfico de drogas, é porque o Estado de Direito, o Estado Democrático, está perdendo